Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos discutir um tema que não é muito comum no rol dos temas discutidos pela bioética, mas que é uma característica da nossa preocupação, da preocupação do grupo que estruturou esse livro em bioética, né? Que é a questão da ética animal. A ética animal, ela ganhou seu grande boom a partir da década de 70, sobretudo com a publicação em 1975 do livro A Libertação Animal de Peter Singer. Peter Singer publica em seguida, em 79, o livro Ética Prática, onde ele aborda a questão dos animais, a questão do tratamento humano com relação aos animais a partir do ponto de vista da justiça, né? Então, Peter Singer tem toda uma preocupação que envolve temas relativos à justiça e dentro desse escopo ele vai incluir então a questão animal partindo de uma tradição da filosofia de Bentham, né? E em 83 nós temos também o livro lançado por Tom Regan, The Case of Animal Rights, que vai fornecer uma outra vertente interpretativa para a questão animal. Então, nessa exposição, o que eu vou tentar fazer é apresentar um pouco do Peter Singer, um pouco do Tom Regan e um pouco da perspectiva dos funcionamentos, quer dizer, que são 3 tipos de perspectivas que abordam a questão dos animais e incluem os animais como concernidos morais, né? Então, esta vai ser uma discussão que não vai partir da situação concreta dos animais e do que é realizado com eles na nossa sociedade, mas que está voltada especificamente para a justificação da inclusão dos animais e de suas demandas sob o ponto de vista da ética, da filosofia política e da bioética, né? Bom, então começando por Tom Regan, né? A proposta de Tom Regan é chamada abolicionismo, são as propostas abolicionistas, né? E Tom Regan ele vai considerar que todos os indivíduos possuem igual valor inerente, ou seja, ele parte de uma perspectiva que nos remete a todas as discussões sobre justiça da década de 70, sobretudo com a publicação de Justiça como Equidade, né, uma teoria de justiça de John Rawls, e vai defender a igualdade sobre o ponto de vista do valor inerente. Então, ele vai tentar mostrar que, tendo os animais um valor inerente, eles deveriam ser igual objeto de respeito ou consideração moral, né? Bom, o que seria um valor inerente? Um valor inerente é, para Tom Regan, o valor atribuído àqueles que identificamos como sendo sujeitos de uma vida. E o que é ser um sujeito de uma vida? É aquele que, em primeiro lugar, está no mundo, em segundo lugar, tem consciência do mundo, em terceiro, se importa com o que acontece e, em quarto, se importa com o que acontece e faz diferença para a sua qualidade e duração de vida, né? Então, seria a possibilidade de refletir sobre esses 4 aspectos que tornariam um indivíduo um sujeito de uma vida e alguém que possui valor inerente. Dentro dessa perspectiva, então, todas as vezes que nós cometêssemos atos de violência ou que nós detivéssemos um animal que fosse considerado como sujeito de uma vida, nós estaríamos incorrendo em um equívoco moral tão grande como aquele que incorremos quando fazemos a mesma coisa com um ser humano, né? Bom, a perspectiva de Tom Regan não esclarece exatamente o que significa, para além de tudo isso, dessas caracterizações fornecidas, o que significa ser o sujeito de uma vida. E não também nos esclarece acerca de como nós podemos atribuir essas 4 capacidades a seres humanos em geral e a animais não humanos, né? Então, nesse sentido, o Tom Regan ele vai partir de uma discussão e de uma crítica, sobretudo da perspectiva utilitarista, e em contraposição à perspectiva utilitarista, que reconhece a senciência como sendo o elemento que torna o animal objeto de consideração moral, né? Ele vai contrapor essas 3 capacidades. E
que são resumidas no conceito de ser sujeito de uma vida, né? A crítica que nós poderíamos colocar aqui é que Tom Regan não deixa claro por que nós deveríamos considerar que todos os seres humanos e muitos dos animais não humanos possuem essas 4 capacidades, né? Mais uma vez, o que parece acontecer aqui é o recurso a um conceito bastante inflacionado de capacidades que são atribuídas a um ser, quer dizer, não se serve nem no conceitos tradicionais de racionalidade, de liberdade, mas substitui simplesmente esses conceitos, ainda dentro também de uma tradição meio kantiana, né, pelo de ser sujeito de uma vida, né, de ter consciência da própria existência e consciência do peso que cada coisa tem sobre sua própria vida e sua qualidade e duração de vida, né? Nós poderíamos nos questionar se isso efetivamente é o que ocorre. E aí nós não precisaríamos nem colocar a questão dos animais, nós poderíamos colocar a questão dos próprios seres humanos. Será que todos os seres humanos são indivíduos que têm consciência do quanto determinadas atitudes, de quanto determinados processos contribuem positivamente ou negativamente para a sua duração e sua qualidade de vida? Me parece que a resposta é não, né? Nós diríamos que poucas vezes nós de fato nos vemos em circunstâncias e sobretudo quando somos seres bastante privilegiados, né, e que podemos nos colocar nessas circunstâncias ou, portanto, não passamos por nenhum processo mais acentuado de alienação, só nesses instantes é que nós poderíamos dizer que nós efetivamente exercitamos essas capacidades. E eu acho que isso se tornaria muito mais difícil se nós olhássemos para os animais não humanos que estão ao nosso redor e nos perguntássemos, será que para considerá-los como concernidos morais, nós precisaríamos atribuir essas capacidades a eles? A minha resposta é que não. Nós não precisamos atribuir essas capacidades bastante inflacionadas, bastante raras inclusive, para que nós possamos considerar um animal não humano um concernido moral, né? A perspectiva de Tom Regan foi um ativista, né? Então nesse sentido uma pessoa que teve muito mérito na questão animal, na luta pelos direitos dos animais, mas sobre o ponto de vista da fundamentação, me parece que a sua perspectiva deixa muito a desejar, justamente porque ela supõe determinadas capacidades que nós não podemos reportar à grande maioria dos seres humanos, não podemos reportar a todos os seres humanos, pelo menos não durante 100% do seu período de vida, né? Quer dizer, eu diria que não há nenhum ser humano que seja sujeito de uma vida durante toda a sua existência, né? E dificilmente me parece que possamos também reportar a animais não humanos, né? Então, dessa maneira, apesar de nós reconhecermos o mérito de Tom Regan para a luta pela libertação animal, pela abolição pelo animal, parece que existe a dificuldade de sustentar, sobre o ponto de vista filosófico, a sua perspectiva, né? Então, Tom Regan faz uma crítica, uma grande crítica a várias outras tentativas, mas parece que a sua própria perspectiva, ela capenga no momento em que ela estabelece pressupostos bastante fortes que, no meu entender, têm origem na própria característica do Tom Regan enquanto filósofo e também como teólogo, né? Que supõe, evidentemente, um valor que talvez se reporte menos ao sujeito e mais a uma transcendência, né? Bom, a outra perspectiva que eu gostaria de analisar é uma perspectiva que me parece bastante rica, que é o utilitarismo de interesses preferenciais de Peter Singer, né? Peter Singer vai seguir, então, numa tradição utilitarista, segundo a qual aquilo que garante a inserção de um indivíduo na sociedade moral, na nossa comunidade moral, é a senciência. A senciência é a capacidade de ser vulnerável ao prazer e à dor. Então, o argumento que Peter Singer vai desenvolver é um argumento que vai dizer o seguinte: se nós reconhecemos que certas atitudes, que certos interesses, né, são parte
do que contribui para a promoção da nossa realização, da nossa satisfação e para a minimização do nosso prazer, ou seja, é parte do nosso bem-estar, então nós deveríamos reconhecer que todos aqueles seres que também possuem essa mesma capacidade de senciência deveriam ter esses mesmos elementos garantidos. Esses elementos são o que Peter Singer vai chamar de interesses preferenciais. Então, se é um interesse preferencial nosso, viver uma vida prazerosa, viver uma vida distanciada do sofrimento e da dor excessivo, então nós deveríamos reconhecer este mesmo interesse, atribuir esse mesmo interesse a todos os outros seres que também são capazes de perceber suas vidas como prazerosas, de sentir bem-estar e têm vulnerabilidade à dor e ao sofrimento, né? Então, esse núcleo do princípio utilitarista, que é o distanciamento do sofrimento e a promoção do que promove a satisfação, o bem-estar, vai ser para Peter Singer um interesse preferencial que vai dizer respeito não apenas aos seres humanos, mas todos os seres que possuem essa capacidade, justamente porque nós não teríamos aí como estabelecer uma fronteira entre humanos e não humanos, já que agora nós não estamos mais nos reportando a racionalidade, liberdade, a noção de consciência da própria vida, de projeto e nada disso, mas sim uma capacidade bem mais básica que seria a senciência, né? Bom, a partir daí, Peter Singer vai distinguir dois tipos de interesses. Os interesses preferenciais, que são esses que são mais básicos e que contribuem para a geração de bem-estar do indivíduo, sem os quais a sua vida ela perde em qualidade, ela degenera, né? E os interesses de outra ordem, que são interesses que um indivíduo pode desenvolver no decorrer da sua própria existência, né? Interesses, por exemplo, que dizem respeito, muitas vezes, a desfrutar de certos prazeres e assim sucessivamente. Assim, por exemplo, de ter uma determinada roupa, de morar em um determinado local, de frequentar cinemas, teatros, de ler um bom livro e etc. Então, Peter Singer vai comparar esses dois grupos de interesse e ele vai dizer que os interesses preferenciais de humanos ou não humanos precisam ser igualmente contemplados. Não existe hierarquia entre interesses preferenciais. O que existiria, sim, seria uma hierarquia entre o interesse preferencial e o interesse não preferencial. E nós teríamos que sempre garantir os interesses preferenciais de todos os indivíduos antes da satisfação de interesses não preferenciais. Isso significa, na percepção de Singer, que o gosto que humanos podem ter por carne animal deveria ser considerado um interesse não preferencial e, portanto, não deveria ser satisfeito na medida em que ele compromete interesses preferenciais de animais não humanos, como, por exemplo, não viver uma vida em cárcere, não viver uma vida cheia de limitações, voltada para uma vida que seja simplesmente um meio para promover a satisfação de um humano que depois vai se alimentar daquela carne, né? Então, nesse sentido, a questão de Peter Singer, ela não envolve necessariamente a questão da morte ou não, né? Isso eu já mencionei em aulas anteriores, mas a qualidade de vida que se confere a um animal não humano na medida em que ele é simplesmente um meio para a alimentação de seres humanos. Isso só para dar um exemplo, né? Bom, então, isso dito, nós poderíamos dizer que Peter Singer vai tentar estabelecer uma relação entre humanos e não humanos, de tal forma a tentar garantir sempre interesses preferenciais, quer seja de humanos, quer seja de não humanos, né? Mas há um determinado momento quando a gente poderia pensar, por exemplo, o conflito de interesses. Quando nós temos humanos e não humanos tendo o mesmo interesse preferencial por recursos escassos, como, por exemplo, por medicamentos, ou por alimentos, ou por moradias e etc., né? Como nós agiríamos? Na perspectiva de Peter Singer, nesse caso, nós poderíamos apelar a outras características
que fazem, por exemplo, com que o indivíduo tenha uma percepção da totalidade da sua vida e do papel que aquele elemento desempenha na totalidade da sua vida. E com isso nós poderíamos garantir, né, o privilégio, a hierarquia, o estabelecimento de uma hierarquia num contexto em que nós estivéssemos diante de um ser humano e de um animal não humano, levando em consideração que o ser humano ele é capaz de perceber a sua própria vida, de projetar uma vida, né, ter um projeto e ver o seu projeto muitas vezes frustrado pela necessidade de satisfação de um interesse preferencial que nesse caso não seria satisfeito, já que ele entraria em conflito com o interesse preferencial de um animal não humano. Então esse seria, para Peter Singer, um caso em que nós poderíamos dar prioridade ao ser humano, né? Bom, dentro da perspectiva dos funcionamentos, eu vou tentar romper também com essa possibilidade de hierarquia, né? Na realidade, eu acho que isso é muito mais um descuido da perspectiva de Peter Singer do que uma consequência necessária da perspectiva dos interesses preferenciais, né? Porque me parece que não haveria como justificar essa hierarquia nem mesmo dentro da perspectiva utilitarista de interesses preferenciais de Peter Singer. Mas na perspectiva dos funcionamentos, que é a última que eu vou elencar aqui para vocês, ela estabelece como foco da moralidade, ou ela identifica os concernidos morais como sistemas funcionais. Isso por quê? Porque ela busca uma forma de individuação que seja bastante trivial e que não faça recurso a nenhum tipo de capacidade que possa ser restritiva, ou seja, que possa restringir o universo dos concernidos a um grupo pequeno de indivíduos. Então, ela recusa dessa maneira a identificação dos concernidos morais com os indivíduos livres e racionais, mas recusa também a identificação dos concernidos morais com os seres sencientes. Isso significa que um sistema funcional pode ser tanto um indivíduo racional e livre como um ser senciente, mas não só. Ou seja, com isso a perspectiva dos funcionamentos, ela quer abrir espaço para incluir todos os animais não humanos, inclusive aqueles que ainda estão em discussão se seriam ou não seres sencientes, mas também outros indivíduos que não possuem uma estrutura orgânica que nós possamos caracterizar como uma vida, né? Ou seja, nós poderíamos incluir sistemas mais complexos, como por exemplo nosso meio ambiente, nosso ecossistema, mas poderíamos incluir também objetos inanimados que pudessem ser entendidos como parte constitutiva da nossa própria identidade. E eles poderiam ser incluídos como parte constitutiva da nossa própria identidade, como um sistema acoplado, ou seja, como um instrumento, um objeto, um aparelho que nos permite realizar melhor algumas das nossas capacidades, mas também como sistemas que teriam um valor próprio, uma unidade própria, que de alguma forma contribuem para a ampliação do nosso próprio universo de valores, para o nosso próprio florescimento, como por exemplo o próprio meio ambiente ou determinadas estruturas, como por exemplo objetos de arte, objetos arquitetônicos, composições musicais, que são sistemas que nós admiramos e nos quais nós depositamos um valor e acreditamos que nossas vidas sejam mais ricas porque esses sistemas existem, né? Então, dessa maneira, a perspectiva dos funcionamentos ela vai focar na realização dos funcionamentos básicos. Então, o que todos os indivíduos precisariam é de ser respeitados com relação aos seus funcionamentos básicos. E quais seriam os funcionamentos básicos? Seriam aqueles que garantem a integridade de um sistema, a integridade de um indivíduo, a integridade de cada um de nós, aquilo que caracteriza o próprio sistema. Isso vai fazer com que cada indivíduo apresente como básico funcionamentos distintos. Nós podemos ter, evidentemente, uma convergência de funcionamentos que são básicos para certos grupos, entre eles, por exemplo, o grupo dos seres humanos, o grupo dos animais não humanos, o grupo
indivíduos que possuem uma identidade de grupo fortemente constituída, como, por exemplo, da população LGBT ou grupos ainda menores dentro desse grupo, das lésbicas, dos gays, das pessoas trans, das pessoas intersexuais, ou grupos raciais, grupos de indígenas, grupos de pessoas racializadas, de mulheres negras. Quer dizer, todos esses grupos, é claro que eles podem ter reivindicações ou demandas ou funcionamentos que sejam compartilhados e que sejam básicos para todos que perpassam esse grupo. Mas o importante da perspectiva dos funcionamentos será a gente não perder de vista que dentro de todos os grupos nós podemos ter indivíduos que apresentam também como básicos outros funcionamentos e que não são funcionamentos compartilhados pelo grupo. Isso para nós não engessarmos dentro de um grupo as demandas de um indivíduo, né? Dessa maneira, então, a perspectiva dos funcionamentos, ela amplia o escopo da moralidade e da justiça para os animais não humanos e para todo um outro conjunto de seres, né? Bom, eu fico por aqui e, mais uma vez, obrigado e até a próxima semana.